Gente, eu tava no mercado fazendo compra e eu me deparei com uma coisa muito fofinha. Ai, derrubei. Estão preparados? Uma mini bananinha. Olha que pequena. Ela é muito pequenininha. Assim, não mata a vontade de ninguém de banana, né? Quer dizer, se você tá com muita vontade de comer banana e daí aparece isso, decepciona um pouco, mas é tão fofinha. Engraçadinha, né? Não tem muita utilidade, mas é fofa. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, não esquece do like, muito importante. Clica aí, já vai me ajudar muito, tá bom? E vamos lá. A questão é o seguinte: o que eu trouxe agora foi um vídeo de meme, uma brincadeirinha, aquela coisa toda, né? Uma brincadeira com talvez duplo sentido, né? Não sei se eu posso dizer exatamente duplo ou se realmente era um sentido único. Mas o fato é que a moça, ela tá fazendo uma alusão, né, dentro do vídeo ali, dentro do humor que ela compreendeu sobre o tamanho da banana, né? Ah, que o tamanho da banana não é útil, mas é muito fofinho, né? Mas não serve pra nada, enfim. Né, não vai saciar a fome aquele tamanho de banana, né? É claro que eu poderia entrar no mérito de larguras ou tamanho da fome, né? Como melhor você queira compreender, mas enfim, eu não vou aqui também entrar nesse aspecto. Mas o que nós sabemos de fato é que o tamanho do Malaquias, aí, o tamanho do seu equipamento, costuma ser muito, e quando eu falo seu, eu falo de modo geral, de todos nós, né? Costuma ser muito utilizado para brincadeira, para piada e tal. E eu não sou aqui o cara que condena piadas. Eu não sou o cara que vai virar e falar, nossa, que absurdo, não deveriam existir isso daí, né? Só que nós sabemos também que já existe, especialmente nos dias atuais, antigamente talvez nem tanto, isso tem piorado ao longo do tempo, né? Existe toda uma ideia de que você não pode brincar com aspectos físicos e etc. também do público feminino. Aí sim existe toda uma comoção, existe uma série de questões que são levantadas e você vai ser apontado o dedo por N motivos. Então, isso é uma coisa que falta um equilíbrio, né? Então tem esse primeiro fator aqui que eu quero adicionar para vocês, falar sobre especificamente das brincadeiras, né? O quanto que essas brincadeiras elas podem sim afetar a autoestima de muitos que de repente não se enxergam de maneira suficiente para matar a fome de alguém, né? Então esse cara, ele vai olhar para isso, ele vai ter cada vez mais vergonha, mais dificuldade. Pode ser inclusive que, não estou dizendo que será o caso da maioria, é uma minoria, né? Pode até ser o caso de alguma relação cirúrgica ou coisa do tipo, porém, de modo geral, a maior parte dos caras, eles não têm o trabalho, né, o equipamento aí tão gigante, não tem aquela coisa, né? É comum, normal, né? E o próprio espaço, a largura, como eu disse, o tamanho da fome, também não costuma ser tão gigantesco assim. Talvez nos dias atuais um pouco mais, né? Enfim, devido ao uso, talvez. Mas assim, de modo geral, tá? Existe uma compatibilidade dos dois lados, tá? Porém, o aspecto visual, que é tão dito que não tem relevância, e que é muito pequena a relevância por parte das mulheres e não sei o que, isso assim, até mesmo neste assunto é relevante, porque, como eu disse, mesmo que o espaço ali, né, que o canal, enfim, não tenha necessariamente a necessidade de ter um equipamento gigantesco, né, a parte visual, a questão dela, né, o cara tá ali naquele momento, tá no alto, vai lá, nossa, olha que coisa, né? Só aquilo ali já é suficiente para gerar também uma certa atração, um aumento ali do interesse, um estímulo maior e por aí vai, né? Então, o que eu tô falando aqui de uma maneira já quero mostrar para vocês o seguinte, que sim, o tamanho ele é relevante, ele é importante, justamente porque o feminino tem sido cada vez mais levado a acreditar que precisa daquilo, porque aquilo, né, acaba sendo relevante para ela visualmente, tá? Então, tem algum problema nisso? Assim, do ponto de vista geral, não. Cada um tem suas escolhas, suas preferências. Tem que tenha preferência também
de algumas em um perfil um pouco menor, até pode existir. Mas assim, a verdade é que por mais que o homem ele pense muito nisso, nesse aspecto e tal, né, a verdade é que ele precisa ter uma noção um pouquinho mais tranquila sobre esse assunto, porque do contrário, se ele começar a acreditar demais na relevância, que existe, você tem que entender que existe, mas você tem também que tirar um pouquinho essa ideia da cabeça, porque senão o que pode acontecer é uma performance ruim, né? Que é algo que também será ainda mais contado ali para esse julgamento da sua parceira, ou enfim, né? Então, porque senão você começa a ficar muito preocupado e nem você mesmo vai se divertir, vai aproveitar aquela situação, né? Então é por isso que é um vídeo difícil de falar, porque você tem que ficar trocando mil e uma palavras, né? Então peço até desculpas. Mas assim, acho que vocês estão entendendo, né? Então, de modo geral, eu viro para vocês e falo, olha, tem relevância? Tem. Mas, se você tem a capacidade realmente de extrair um pouco esse pensamento da sua cabeça e focar mais na sua diversão, no seu momento ali, então assim, pode acontecer daquela moça estar muito ligada a aspecto visual e por consequência, se você não entrega isso, haver uma decepção? Sim. As que vão para um aspecto mais sensorial da coisa, essas talvez não vão levar tanto isso em consideração, né? Infelizmente é encontrar parceiras que possam ser compatíveis, que vai ser cada vez mais difícil devido ao alto número de parceiros anteriores, aquela coisa que você gera ali um tal de um Frankenstein. Então, assim, se antigamente isso não faria tanta diferença, talvez o número de equipamentos vistos pela sua parceira não seria tão grande, por consequência, o seu seria bem adequado, né? Nos dias atuais existe sim muito desse aspecto, devido principalmente a esse número elevado de experiências, como eu citei. E aí, em algum dado momento, ela vai se deparar com um cara de um valor mais em centímetros elevado, né? Então a consequência acaba sendo essa, tá? Então por isso que se antes os homens já se preocupavam muito com esse quesito, tamanho, etc., hoje a preocupação ela acaba sendo maior, né? Você sempre quer, de certo modo, entregar aquilo que a moça, né, deseja, para que consequentemente você possa ter mais vezes, né? O homem vai pensar isso, pelo menos a maioria, não todos, é claro. Tem aqueles que não se importam, não estão nem aí, só querem curtir e tal. Para esses, eu acho até interessante ter esse pensamento, pelo menos para um aspecto mais egoísta. É interessante para o homem ele ter um pouquinho disso, né? Porque senão ele acaba ficando muito bitolado nessas outras coisas, né? Vai pensar nesses aspectos que, como eu disse, não acho relevante. Se você conseguir fazer um equilíbrio entre esses dois aspectos, seria o ideal, seria o perfeito. Beleza? Mas é isso, cowboys. Basicamente o que eu quero dizer com vocês no vídeo de hoje é que sim, o tamanho importa, porém, né, também não pode ser tão importante a você o pensamento alheio. Você tem que focar também em aquilo que está te fazendo satisfeito, feliz, que pode ser prazeroso para você, ok? Então é isso, cowboys. Tamo junto e até a próxima.